falar a cada coração nesta manhã. Queria agradecer também a Deus pelos nossos convidados. A alegria de ver uma velha amiga do seminário, Janaína. Foi muito bom, muito rico o tempo. E lembrar, né? Quando ela estava no seminário, ela estava grávida, né? E hoje está aí, com duas crianças lindas. Que Deus continue abençoando você e sua casa. Um casal que nos convida, que Deus também abençoe. Se sintam em casa. Aqui é o melhor lugar que se possa estar. Eu queria partilhar hoje pela manhã com os irmãos algo que Deus tem falado ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria que cada um de nós se colocássemos, vamos orar, pedir para que o Senhor fale a cada coração. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Paizinho amado, louvado, exaltado é sempre o teu nome, Pai. Pai, obrigada pelo grande, mas grande privilégio de estar na tua casa, de saber que estamos diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Pai, nesse momento eu quero te pedir, torna nossas mentes cativas à tua palavra, palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma. Pai, me ajuda que eu possa ser instrumento nas tuas mãos, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração, Pai, seja primeiro agradável a ti. Torna nossas mentes cativas à tua palavra. Continua conosco, nos orienta e nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios 10. A gente vai fazer uma leitura do do 3. 2 Coríntios 10, a partir do 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vivemos um tempo em que essa questão de arma tem nos assustado, tem nos deixado com muito medo. A gente viu por último essa questão da creche, né, Santa Catarina, é algo que nos deixa com muito medo. Coisas que nos apavoram. Mas esta manhã eu quero compartilhar com os irmãos sobre uma arma poderosa em Deus. Porque essa é a arma que nós temos que ter como cristão. Eu queria compartilhar com vocês. Quem aqui não já vivenciou uma batalha? Uma luta grande, uma doença, um conflito pessoal, em família, ou na igreja, ou no trabalho. Não existe preparação para uma batalha. Ela simplesmente chega. E já como uma bomba. Às vezes, ao acordarmos, a gente já se depara com a notícia tão triste dessa. E tantas outras. E ninguém, absolutamente ninguém está preparado. Qual pai que vai deixar seu filho e imagina uma situação daquela? Não se tem tempo para fazer uma estratégia. Somos alistados a um combate sem estratégia. Não somos convocados nem preparados. Isso, humanamente falando. O povo de Deus vivenciou batalhas como Jó, como Paulo, Elias e tantos outros. Eles foram convocados, chamados
para uma luta que eles não conheciam. A guerra enfraquece, mina as forças, não dá visão, retira a esperança, nos paralisa e, por fim, quer nos tirar a fé. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E que isso seja a nossa maior arma. Porque conhecemos um Deus que se fez homem e habitou, viveu lutas, viveu batalhas. Mas ele cumpriu a missão porque ele confiava no Pai. Porque ele e o Pai eram um. Porque ele sabia e tinha convicção de quem era o Pai. Deus sabe o quanto eu e você precisamos do suporte dele. Porque sem ele, nada podemos fazer. Mas com ele, nós podemos suportar, enfrentar, mesmo sem estratégias humanas. Mas com a maior força, com a maior estratégia que se chama a divina, a que vem do céu, ao Pai das luzes, ao que sabe todas as coisas. Deus é o mais interessado em estar conosco nesse momento. Ele cuida, ele livra, ele dá força sobrenatural. Eu não sei quem aqui eu não vi, mas eu vi comentários que um dos pais daquelas crianças cristão, e ele disse que perdoaria porque conhecia o Cristo, que perdoou ele. Eu acho uma frase muito forte em momentos tão difíceis. Mas quem conhece a Deus, tem intimidade com Deus, se relaciona com Deus, faz isso mesmo. A gente chega e fica parado assim, porque filho é algo tão forte. Eu acho que a única experiência que a gente pode dizer é quem de fato é pai, quem de fato é mãe, porque mexe demais. E tem que ser um Deus grande, um Deus que cura, que salva, um Deus que age na história para dizer, eu estou com você, meu filho, apesar de tudo isso. Ele nos dá resistência, ele nos coloca nos braços quando necessário é. A nossa dificuldade é de entender que Cristo se fez homem e habitou entre os homens e teve lutas, mas qual foi o diferencial? Se esvaziou de si mesmo e se encheu daquele que é o Pai. E aí ele cumpriu a missão. E Deus nos convida para cumprir a missão. Fácil? De jeito nenhum. Mas Deus nunca disse a nenhum dos seus servos, e nunca disse na sua palavra que seria fácil. Ele disse que neste mundo a gente ia ter aflição. Ele nos alerta. Mas que a gente tivesse o quê? Bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Quantas pessoas têm vivenciado lutas, batalhas, guerras terríveis. Mas eu quero dizer a você que jamais, jamais Ele deixou de cuidar e de estar cuidando de cada detalhe. E eu queria dizer para vocês nessa manhã que mesmo em meio a lutas, a dor, às vezes a desesperança, vocês podem ter certeza que Deus cuida em cada detalhe. Às vezes a nossa visão, no momento, se concentra só naquilo. Mas eu quero dizer para vocês que se você pegar cada pessoa que vive ou vivenciou uma luta, Deus manda anjo, Deus levanta pessoas, Deus chega, Deus levanta. Você fica impressionado com os depoimentos.
Porque Deus é um Deus de detalhe, um Deus que sabe qual é a nossa real necessidade. A palavra de Deus não dá passos para demonstrar a estratégia da palavra de Deus, que é, só um minutinho, as armaduras de Deus, que cada crente, que cada um de nós temos que tomar posse. No nosso livro Discipulado 3, ele fala da armadura de Deus. E eu achei muito interessante porque ele ressalta cada passo. Ele dá cada estratégia. E que muitas vezes a gente traga à nossa memória tudo que o Senhor deixou na sua palavra para nos renovar, para nos animar e para nos fortalecer. Porque a única forma de se fortalecer é buscar na palavra de Deus. Em Efésios 6:10, ele diz algumas armaduras. E a primeira dela é: finalmente fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Ter a certeza que Deus tem todo o poder sobre os céus e a terra. Que agindo Deus, ninguém pode impedir. Confiar, descansar, mesmo em meio a tempos difíceis. O primeiro é o capacete da salvação. Imagine o capacete da salvação que você recebeu quando Cristo salvou você. Permita este símbolo e relembre. Relembre que você foi salvo. E pelo alto preço, a cruz, que era minha, era sua, o Senhor a levou. Agradecer a Deus por você e seu filho. Lemos em João 4:4. Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E agradeça pela sua salvação. Louve a Deus pela vida eterna. O capacete protege você da batalha em todo o tempo. Louve a Deus por isso. Clame pela mente de Cristo. Vemos em 1 Coríntios 2:6. Temos a mente de Cristo e ela nos foi dada quando você foi salvo. A couraça da justiça. Imagine-se a couraça da justiça que Cristo lhe deu, que produz um viver justo em você. Pense nela protegendo simbolicamente o seu coração e a sua vontade. Ela o faz lembrar, pedir a Deus para que sonde seu coração e revele qualquer caminho mau. Confesse qualquer pecado. Clame para que a justiça de Cristo cubra os seus pecados e lhe dê o direito de permanecer diante dele. Mantenha a couraça protegendo firmemente com a atitude de caráter correto e de uma vida justa. O Salmo 66:18 diz: se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. É muito importante a verdade, o confessar. O cinto da verdade. Imagine o cinto da verdade que mantém o restante da armadura no lugar. Verdade significa integridade, retidão, moral. Permita que esse símbolo o lembre de ser verdadeiro consigo mesmo e com Deus, quando orar ou estiver na batalha. Eu acho que não tem oração mais verdadeira do que a gente confessar e falar a Deus sobre a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, os nossos medos. Sustentar a verdade. Satanás, o pai da mentira, tentará sempre lhe enganar. Que isso não fique. Dominar suas emoções. Elas devem ser guiadas pela verdade e não pela carne e nem por Satanás. Os calçados do Evangelho. Imagine os seus pés, as sandálias do soldado. Os calçados do Evangelho, a preparação do Evangelho da paz, significa que você está pronto para a batalha. Permita que o Evangelho da paz relembre você de
está preparado, esteja pronto antes da batalha começar. Ore para que Deus o prepare para qualquer circunstância. Compartilhe o Evangelho. A preparação do Evangelho da paz é esta: pronto para proclamar. Peça a Deus que o prepare para testemunhar por Ele. Interceda pelos não salvos. Você está preparado para atacar o inimigo pelas orações ou pelo testemunho? O escudo da fé. Acima de tudo, imagine-se segurando o escudo da fé na mão esquerda. O escudo romano era um pedaço de madeira comprido e o blong. Quando estas setas inflamadas do inimigo atingiam, elas consumiam a madeira e eram extintas. Da mesma forma, quando as setas do inimigo foram endereçadas a você, avance com o escudo da fé e apague os dados inflamados do inimigo. E que você se lembre, clame pela vitória. A fé é a vitória que vence o mundo. Avance com fé. A fé e a obra não são mortas, como diz Tiago 2,20. Fique em pé em suas orações. Apague todos os dados inflamados do inimigo. Marcos 11:24 diz: por isso vós digo que tudo o que pedires em orações, crendo recebereis e o tereis. A espada do Espírito. Imagine a espada do Espírito, a palavra de Deus em sua mão direita. Palavra que significa declaração de Deus, referindo-se ao falar de Deus a você sobre situações específicas. Deixe a espada em sua mão, lembrando, tome posse da palavra recebida. De acordo com Hebreus 4:12, a palavra de Deus é uma arma ofensiva e viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até divisões de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deixe o Espírito Santo fazer uso da palavra. Ela é a espada dele. Ore com base na palavra. O Espírito irá usá-lo para revelar a vontade de Deus para você. Está aqui todas as armas que nós precisamos. A salvação, que é o primeiro que Jesus nos dá. A couraça da justiça. O cinto da verdade. O calçado do Evangelho. O escudo da fé. E a espada do Espírito. Essas são as armas de Deus para todo o seu povo. Temos dificuldades nas batalhas, mas nunca esqueça de quem guerreia por você. É o próprio Cristo. Deus trabalha tanto na guerra como no processo pós-guerra. Com os nossos olhos humanos, podemos ver o processo de Deus agir. Nossa igreja vivenciou há pouco tempo a luta de Betinho Guega por Lucas. Toda a igreja viu. Não é fácil você levar seu filho para o médico e ter um diagnóstico. Deus cuidou em cada detalhe. É lindo de ver, você ver Betinha e Guega falando. Lógico. É bonito ver o testemunho, a gente se emociona. Mas Deus sabe como foi o processo. Mas Deus estava no começo, no meio e no fim. Todos nós vivenciamos também a luta de Vaneide. Quão difícil é. Quantas vezes, ao chegar lá, eu confesso a vocês que eu não conseguia nem abrir minha boca. Eu preferia ficar calada e fazer alguma coisa. E aí você conversa com Vaneide, no hospitais em Recife, aqui, a igreja. Deus continua levantando anjos, pessoas. E Deus conta com a sua própria igreja. E é lindo ver cada um se mobilizando, mandando um dia na semana o jantar, outra turma para a limpeza, outra turma. Isso são os soldados de Cristo.
no tempo da batalha. Sei que hoje ela vive a dor da saudade. E eu diria que saudade sim, tristeza não. Porque o nosso irmão Cicinho foi para casa. Louvado seja Deus. A luta de Rose com seu filho. Quem lá esteve viu o milagre de Deus. Aquele jovem jogando bola, levou uma pancada. Ficou um dia com hemorragia. E Deus agiu em cada detalhe. Você conversando com Rose, você conversando com o jovem. Precisamos ter mais atenção, se ater mais nos detalhes do que na própria batalha. E hoje, por fim, estamos vendo a luta de Sheila. Mas eu creio no Deus que pode todas as coisas, que cuida de Sheila, que cuida de Ana Cecília, que cuida de Admilson. E como igreja e como corpo de Cristo, como soldados, somos convidados a pegar na mão daqueles que estão vivendo o momento do processo. Mas com certeza já vitorioso, porque quem está com Cristo é mais do que vencedor. Citei alguns nomes, mas todos nós somos guerreiros, onde o Senhor vai à frente do seu povo. Lembrando que essa luta, primeiro é de Deus. Ele vai sempre à nossa frente. Porque o nosso Deus, Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. É duro, não é bom. Bom mesmo é quando a gente finaliza e fala da vitória. Mas que a gente não esqueça de estar orando por todos aqueles que vivem seus processos de lutas, de batalhas. E quando eu falo batalhas, são batalhas espirituais, emocionais, físicas. E que a gente, como igreja, possa se alistar a esse grande exército. Porque é um exército que já entra vitorioso. Porque quem está à nossa frente é o próprio Deus. Confie, descanse, tenha certeza de que Ele é com cada um de nós. Eu gosto muito desse texto, Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto do alimento minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, e não haja vaca, todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Esse é o nosso Deus, onde você não pode ver nada. Cenário de guerra é cenário destruidor. Mas eu quero dizer para você que mesmo neste cenário, Deus jamais desampara ninguém. Ele é o Deus que cuida, que transforma e que salva. Eu não sei quais as lutas cada um de vocês tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: Deus é conosco. Recentemente eu passei uma luta muito difícil comigo mesmo. E o que me chamou a atenção naquela tarde foi que eu me sentei no sofá, mas sabe assim, quando você chega e diz, não sei mais o que fazer, e me deitei no sofá e me esparramei mesmo no sofá. E eu me lembro que Vavilson e Luiz estavam vindo para a igreja, para o ensaio. E eles foram, voltaram e eu na posição que eu estava. E eles olharam para mim e disseram: mãe, a senhora ainda está aí? Eu disse: estou. Gente, foi uma sensação tão diferente que eu confesso a vocês que eu me levantei e corri, peguei o celular para escrever. Sabe aquela voz bem suave no seu ouvido dizendo: fé, Seda, fé. E com a fé,
vem a esperança, Cida. E com a esperança, você caminha. Menina, eu dei um pulo. Quando o menino chegou, eu disse, minha gente, eu escutei um negócio agora. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não tem fronteiras. É o Deus que sopra no seu ouvido. É o Deus que diz, eu estou com você. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Que a gente possa se alegrar em ter a certeza desse Deus que é conosco, que é Emmanuel. O que Ele espera de mim e de você é que a gente seja verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. E a única arma, lembre-se, é a oração, é a perseverança, é a fé. Há um Deus que está atento a todo momento. Deus possa nos abençoar, nos guardar. E que nunca esqueça, você não está só. Deus está sempre com você. Que Deus abençoe.